Nós vamos orar ao Senhor antes de abrirmos o texto que vamos estar lendo para ministrarmos a palavra do Senhor nesta noite. Antes de orarmos, quero reiterar o convite para amanhã as mulheres estarem presentes, amém? Não deixem de vir. Esta reunião é especificamente para você. É preparada para as mulheres. Então, não deixe de vir e traga outras mulheres. Amém? Para serem abençoadas. Nós vamos orar. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque estamos na casa do Senhor, prestando culto ao Senhor, tendo oportunidade de ser abençoados, Deus. Obrigada, Deus. Obrigado porque o Senhor está no meio de nós, porque o Senhor é Deus maravilhoso, que já tem falado aos corações, tocado nas vidas. Nós queremos pedir-te, Senhor, que este momento da ministração da tua palavra seja também e principalmente, Pai, seja dirigido pelo teu Santo Espírito, que o teu Espírito tome a minha vida, usa-me nesta hora, Deus, para ministrar a santa palavra do Senhor, que não seja eu a falar, mas seja o Espírito do Senhor. Eu me sujeito a ti, ó Espírito, fala, Senhor, a esta congregação. Oro pedindo, Senhor, que a tua palavra ela possa cumprir o propósito que o Senhor já determinou para ela nesta noite, que todas as vidas aqui possam ser tocadas e abençoadas pelo teu Espírito. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. Esses dois textos nós vamos ler. Todos já acharam? Pedro fica lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Apenas este versículo. Amém? Quem já achou, diga achei. Nossa, todo mundo já achou, glória a Deus. Achei, peraí, achei. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui, Jesus. Pronto. Tudo sob controle. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Até aí. Mateus, vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40 e o versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 40 e 41. De Mateus 26. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Eu vou estar falando com os irmãos nesta noite sobre como está a tua defesa. Como está a tua defesa? Olha para o seu irmão com aquele sorriso de irmão abençoado que você é. Pergunta isso para ele. Como está a tua defesa, irmão? Glória a Deus. Queridos, muitas das vezes nós queremos combater, né, batalhar, entrar na guerra, e até mesmo nos cultos que a gente vem para pedir a bênção do Senhor,
nós nos pomos a lutar, a fazer nossas campanhas, a estarmos até bem posicionados com relação a isso, para buscarmos a bênção do Senhor. E isto muitas das vezes requer, né, que a gente lute, que a gente combata, para que a gente conquiste. Só que nós nos esquecemos de que não existe só o combate. No próprio combate existe a técnica da defesa. É importante eu entender que a defesa é algo que precisa acontecer na minha vida espiritual. Se numa luta de boxe nós só atacarmos e não nos defendermos, vamos despedir alguns golpes no adversário, no oponente. Porém, vamos acabar caindo no ringue porque não nos defendemos. Não nos preocupamos em levantar defesas. Eu estava lendo a respeito, né, sobre a luta de boxe, aí li alguns trechos, algumas experiências de alguns lutadores, e uma das coisas muito principais que eles ensinam é a respeito da defesa. Que todo pugilista, que todo boxeador, ele precisa de treinar a defesa. Porque senão, ele não só vai ser um espancado no ringue, mas vai perder todas as lutas. Então, é importante a defesa. Vira para o teu irmão e diga, é importante a defesa. Amados, o segredo da boa defesa é a vigilância. Diga, vigilância. O segredo da boa defesa é a vigilância. É importante que nós entendamos que vigiar é algo que faz parte, depende uma boa defesa. A própria luta do boxe, uma das coisas que eu li lá, é que para que você possa fazer uma boa luta e apanhar menos, né? Você tem que se defender, mas nesta defesa, você tem que grudar seus olhos, né, no oponente. Os seus olhos não podem ser tirados do oponente, do adversário. Porque se tirar, um segundo que você desviou teu olhar do oponente, você pode tomar um soco no meio do queixo e plof, desmaiar. Então, é importante que você vigie, fique de olho muito grudado ali, para que você não venha a cair, tá? O propósito da vigilância é o de guardar, é o de manter-se acordado diante de tudo que se faz ameaça ou perigo ou inimigo. É exigido daquele que vigia que esteja em atitude de alerta permanente. Quando a gente vigia, a gente fica em alerta permanente. Não dá para titubear, como eu falei a respeito da luta do boxe. Para que você possa detectar os perigos e você possa combatê-lo. Amém? A palavra de Deus, ela fala muito de vigilância. Ela fala muito que nós devemos vigiar. O termo vigilância significa cuidar atentamente, zelar, observar com cuidado, proteger contra perigos, ser prudente, antecipar perigos e ameaças. Antes que chega, você já está se antecipando, porque você está olhando, você está vigiando, você está grudado ali permanentemente vigilante, tá? Antecipar os perigos. É também um termo usado por Jesus. Jesus usou muitas vezes com seus discípulos o termo vigilância. Ele mandou que os seus discípulos vigiassem. Um deles é esse que nós lemos, que o Senhor vai orar, ele está em agonia, falta algumas horas para ele ser crucificado, ele está no Getsêmani, ele está com dor, angústia profunda na sua alma, o seu coração está em pedaços, porque está se aproximando o horário, o momento em que ele vai entregar a vida por amor à humanidade. E aí ele pede para os seus discípulos vigiarem, mas os seus discípulos não conseguiram. A Bíblia diz que eles adormeceram e não puderam vigiar.
No Antigo Testamento, fala muito sobre vigilância. O povo judeu zelava pelas torres de vigia. Existiam torres que ficavam nelas os vigilantes e eles tinham que ficar dia e noite. E essa torre, essa vigilância estava em cima do que? Eles precisavam vigiar o pasto, o gado, não somente isso, as vinhas, as lavouras e também a cidade. Era importante que o vigia estivesse muito atento para que o inimigo não se aproximasse de forma que eles não pegassem, não soubessem. A palavra de Deus também fala que os apóstolos também em suas cartas exortaram sobre a vigilância. Por quê? Porque é importante para a vida cristã. Nós precisamos vigiar para que possamos fazer uma defesa adequada e possamos vencer nas nossas batalhas. Amém? Diga, eu vou vencer. Diga assim, eu aprendo nesta noite sobre vigilância e eu vou ter vitória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sem vigilância não tem condição de defesa, e sem defesa não adianta combate. Amém? Eu vou contar uma ilustração, uma história de um engenheiro, e essa história é verídica, mas ela tem uma relação muito próxima com o nosso inimigo. E essa relação próxima também, a maneira como o inimigo se manifesta é tal qual estes leões que nós vamos citar aqui. Lá no Quênia, no ano de 1898, um estudante de engenharia chamado John Henry Patterson, de 31 anos, ele estava neste lugar no Quênia para construir uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo. Logo após a sua chegada, 2 cruéis leões, devoradores de homens, eram realmente leões muito ferozes, começaram a aterrorizá-lo e a seus trabalhadores. Patterson escreveu em seu diário: nada os perturba ou assusta, e eles mostram um completo desprezo por seres humanos, exceto como alimento. Ele desprezava a presença humana, tipo, não estou nem aí para você, se aproximar eu estraçalho. Algo assim, E essas feras eram tão perspicazes que os trabalhadores nativos, lá do Quênia, começaram a acreditar que eles realmente eram o diabo no corpo de leões. Eram apenas 2, mas faziam estrago. Até serem mortos, eles devoraram cerca de 140 trabalhadores. Gente, imagina isso. Eu não coloquei isso aqui, mas na leitura que eu fiz dessa história, diz que quando esses outros que permaneceram, inclusive o Patterson, chegava no local onde os trabalhadores foram mortos, era uma cena terrível, era uma cena, assim, sinistra. Por quê? Porque eram corpos estraçalhados, eles eram muito ferozes, e apenas 2, tá? Os leões de Tsavo eram os reis de sua própria terra, vai pegando isso, eles eram os reis da própria terra, ninguém batia neles, eles enfrentavam qualquer um, então não tinha nem homem grande, nem homem pequeno, nem bonito, nem feio, eles enfrentavam. Patterson prometeu eliminar os leões do local e terminar a sua ponte, porque era um compromisso desse engenheiro. John Patterson caçou os leões, usando um rifle inglês de calibre 303 e uma espingarda de caça calibre 12. Ele os avistou diversas vezes e até os surpreendeu em uma ocasião. Mesmo assim, eles escaparam, eles eram muito espertos. Em desespero, ele sabia que precisava usar todo o seu treinamento e sua habilidade com armas para ser capaz de matá-lo. Usar treinamento, todo o treinamento e
toda a habilidade, a capacidade, a habilidade de lidar com armas para poder pegar estes leões, tá? Essas coisas são coisas importantes que nós vamos falar sobre isso já já. Os leões de Tisavo espreitavam e aproximavam silenciosamente de suas vítimas. Espreitavam e se aproximavam silenciosamente de suas vítimas. O terrível rugido vinha depois que suas vítimas estavam acuadas ou mortas. Eles eram aterrorizantes. Eles simplesmente, do nariz à cauda, mediam 3 metros. Gente, era assustador, né? Patterson escreveu que eles tentavam assustá-lo com um olhar irritado em sua direção, mostrando seus dentes e rangindo-os furiosamente. Mas, finalmente, Patterson acabou com esses leões, amém? Por que eu li sobre isso? Porque estas características, né, desses leões e a maneira como eles lidavam com os seres humanos ali, com o grupo de trabalhadores, né, e com aquele engenheiro, mostra bem, né, o perfil da ação de Satanás. Porque o texto que nós lemos fala que Satanás, ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vem de forma mansinha e ele vai rugindo. Depois ele tenta te impressionar, tá? A Bíblia nos alerta que Satanás é um leão. Como um leão, também é um predador que ataca incansavelmente as vítimas. Pedro diz: sede sóbrios e vigiai. Vira para o teu irmão e olha sério para ele e diga: irmão, tem que vigiar. É muito sério, porque não adianta nós combatermos, nós lutarmos, nós fazermos campanha, se não houver a consciência da vigilância. As nossas batalhas não serão ganhas. Porque Satanás, assim como esses leões ferozes, que se não fosse a persistência, a coragem e a habilidade deste engenheiro, aqueles leões iam acabar com os planos daquela ponte ferroviária. Então não foi fácil. É necessário que nós entendamos a respeito dessa vigilância para não dormirmos de toca e verdadeiramente sermos abençoados, porque Deus quer nos abençoar, mas a parte que Ele faz, nós não fazemos. Mas aquilo que nós temos que fazer, Deus não faz. Amém, meus amados? O alvo de Satanás é a nossa vida. Se falharmos no preparo, naquilo que Deus está nos dando, o inimigo vai agir contra nós. Eu pergunto a você, como anda a sua defesa, meu irmão? Como está a sua defesa contra os ataques, as ciladas de Satanás? É disso que eu quero falar com você. Onde devemos ser vigilantes para obtermos real e segura defesa contra o mal. Primeiro, vigie com as brechas para o inimigo. Vigie com as brechas. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, a gente está em Pedro, volta aí para trás um pouquinho. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Olha o que diz lá o apóstolo Paulo. Vamos ler antes 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Segunda Coríntios, versículo
capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amém? Para que Satanás não tivesse vantagem. Agora, Efésios 4, versículo 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Queridos, o que nós devemos ser vigilantes? Com o quê? Vigie com as brechas para o inimigo. O que são brechas? São legalidades, oportunidades que nós damos ao inimigo para agir na nossa vida. É assim, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos arrancados do reino das trevas para o reino da luz. A Bíblia diz que Deus nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino da luz. E no reino da luz, o inimigo não tem mais aquele poder que ele tinha para nos tocar. Por quê? Porque Jesus Cristo passou a ser o nosso Senhor. Então ele não tem legalidade, ele não pode mais mexer na nossa vida como ele mexia. Mas, diga mas, se dermos legalidade para ele, se abrirmos brecha e não vigiarmos com relação a isto, nós vamos estar dando oportunidade, direito para o inimigo tocar em nós. O apóstolo Paulo estava falando a respeito do perdão, e ele disse: a quem eu devo perdoar, eu perdoo. E ele diz: para que o inimigo não encontre vantagem sobre a minha vida. Eu não posso me dar o luxo de ficar com algum problema emocional, porque Satanás vai entrar como esse leãozinho tão bonzinho para me estraçalhar. E a palavra de Deus também diz: não deis lugar ao diabo. Se o apóstolo Paulo está falando isso, é porque o crente dá lugar. É possível darmos lugar a Satanás. E eu vou dar alguns exemplos aqui práticos para que a gente possa se localizar. Que tipo de brecha ou oportunidade para o inimigo nós damos? Que tipo de situação pode ser considerada uma oportunidade, uma brecha para que o inimigo mexa conosco? Há 3 coisas muito sérias que acontecem na vida da gente que pode estar dando brechas para Satanás. A primeira delas são os sentimentos, o nosso coração, as nossas emoções. Sentimentos de amargura, sentimentos de ódio, sentimentos de falta de perdão. E a palavra de Deus diz em Mateus 5:44 que nós devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoa. É importante nós entendermos que não está desassociado aquilo que eu sinto das ações do inimigo. Satanás, como nós dissemos, que ele se assemelha àquele leão que anda em derredor e ele fica rugindo como um leão, procurando uma situação para me pegar, procurando uma situação para judiar da minha vida, procurando uma situação para que eu não seja abençoada por Deus. Por quê? Porque quando nós damos legalidade para Satanás, Satanás começa a trazer tantos obstáculos, empecilhos, que até com relação ao Senhor, a minha comunhão fica prejudicada. É muito sério. Então eu preciso cuidar desse problema. Eu preciso vigiar sobre esta brecha.
Queridos, nós já oramos por inúmeras pessoas que por causa do sentimento, do problema da sua alma, da dor, da amargura, do ódio, da falta de perdão, da ira, que permaneceu de uma noite para o dia, de outro dia para a noite, da noite para o dia de novo, de pessoas que precisaram perdoar. Enquanto orávamos, as pessoas estavam sentindo dores. E o Senhor revelava a respeito daquela situação do coração. Isso inúmeras vezes. Um monte de gente aqui na igreja já passou por isso. E eu vou me atrever a te perguntar, quantos aqui já tiveram essa experiência? 1, 2, 3, 4, como diz o pastor, 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões. Pois é. Por que isso? Porque isso é brecha para o inimigo. Os sentimentos de amargura são brechas para esse leão feroz nos morder. Porque enquanto eu estou em Cristo, Ele não pode me tocar. Mas quando eu dou brecha, eu não sou vigilante com relação a isso, Satanás pode mexer na minha vida. Porque a palavra de Deus diz que eu devo perdoar. Olha o que diz Colossenses 3,13. Eu vou ler pelo menos um versículo de cada item aqui, para a gente poder receber a palavra do Senhor. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito do coração aí do perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? O outro problema, que é uma brecha, que é uma oportunidade para o inimigo nos prejudicar, é a nossa língua. A língua ferina, a língua maldita, a língua maligna. A palavra de Deus fala que a língua, ela é um pequenino membro, mas faz um estrago tremendo. Ela pode incendiar um bosque inteiro, porque é muito perigosa. E como Satanás usa a língua do crente, porque não vigia. Você às vezes vem aqui, faz a campanha, por isso que eu disse, não adianta o combate se não houver a prática e a técnica da defesa. Você vem, faz a campanha, ou pede alguém para orar por você, ou você até faz um jejum, está em oração por algum problema muito sério, mas sobre aquele exato problema que você está em batalha, acontece mais uma complicação. Logo depois você entregar a campanha, você vai para casa e você tem uma situação adversa que tudo aquilo que você pediu, profetizou aqui, você estraga por aqui. Tipo, você estava orando pelo seu filho. Está desviado ou está nas drogas. É um exemplo, tá, gente? Aí você chega em casa. Acontece exatamente uma cena muito ruim. Ele chega mais drogado do que nunca. Quer fazer algazarra dentro de casa. E aí você pediu aqui pela libertação dele. Quando você se depara com aquela situação, você começa a amaldiçoar com a sua boca. Aí você diz, não tem mais jeito mesmo, esse menino é uma praga. Para que você nasceu? Era melhor que você não tivesse nascido. Você é parecido com seu pai. A língua. E agora você coloca esse exemplo, estica ele para as outras situações que nós estamos, às vezes, batalhando diante do altar de Deus. Às vezes é um emprego. Às vezes é pela sua própria vida, pela sua vida espiritual. Às vezes é por um sonho. Mas quando a coisa não desenrola, aparentemente, aí o inimigo vai e agita para que você possa dar uma
oportunidadezinha para ele acabar com os teus sonhos. E aí você, com a sua própria boca, você amaldiçoa tudo. Brecha, língua ferina, língua maligna. A palavra de Deus diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo de 8 a 10, fala do perigo da língua. E diz que a língua, da mesma forma como nós a usamos para abençoar, para proclamar a vitória, para proclamar as profecias, nós também a usamos para amaldiçoar, para fazer com que as coisas não aconteçam. E por que isso? Por quê? Porque nós estamos dando brecha para Satanás. E se nós não vigiarmos, nós não vamos fazer uma boa defesa e o inimigo vencerá nas nossas guerras. A outra brecha, outra oportunidade são os envolvimentos diversos. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, abra sua Bíblia lá. Deuteronômio, capítulo 4, é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, você não precisa nem olhar aí no índice. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39 e 40. Olha o que diz aí, eu vou tentar ler bem rapidinho para a gente ganhar tempo. 39 e 40, reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro, obedeçam os seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Reconheçam isso, diz o Senhor, ponham o coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Quem é Deus? O Senhor, amém? E diz, obedeçam aos seus decretos. Página, o próximo capítulo, capítulo 5, versículo 7 e até o versículo 10. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Passa as páginas aí, vai para o capítulo 18. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 10. Versículo 10 até o 13. Não permitam. Vamos ler o 9, começar para a gente entender melhor. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Amados, outra brechona terrível são os envolvimentos diversos que nós acabamos tendo na nossa vida. Um deles, e muito sério, e que pouca gente se dá conta, e algumas vezes, mesmo depois de convertidos, a gente trata muito light com relação a isso, e é perigoso. Porque a palavra de Deus é muito firme com relação a isso e muito claro. É a questão da idolatria, da feitiçaria, das magias, das adivinhações, envolvimentos. Eu já contei aqui no púlpito que eu tive conhecimento de crentes que foram atrás dessas coisas. Muito, muito grave.
São brechas enormes que nós estamos dando para o inimigo. Depois, a nossa vida faz um enrosco só. E começa a acontecer um monte de coisas ruins. E aí nós começamos, Deus, mas como assim? Por que o Senhor está fazendo isto? E não tem a ver com Deus. Tem a ver com os nossos envolvimentos e as brechas que damos para esses que se acham leões, que é Satanás. E esses demônios começam a rugir ao nosso redor. E quando estas brechas acontecem, eles podem nos devorar. E como eu li naquela história do engenheiro, amados, ele vem para estraçalhar. Satanás não nos quer pegar para brincar conosco, não, ele quer pegar-nos para nos matar. Então ele não é light, ele vem para destroçar a nossa vida. Por isso não dá para brincar com essas coisas. Outros envolvimentos diversos são rebeldias às autoridades constituídas por Deus, quebra dos mandamentos do Senhor, como desonrar pai e mãe, desonestidade, opressão aos pobres, envolvimento com imoralidade sexual de todo tipo. E vai por aí afora. Envolvimentos. Nós precisamos entender, algumas pessoas são novinhas na fé. Por que nós, quando você chega, nós queremos acolher você de uma tal maneira e ajudá-lo o máximo e o mais rápido possível, que você saia logo do meio daquela situação que te joga para o pecado. E estamos oferecendo a palavra, oração, ligamos para sua casa, você é oferecido a você um discipulado. Para quê? Para que você possa caminhar sem dar mais brechas, porque o inimigo é como esse leão que quer te devorar, e ele quer que você caia nesses envolvimentos aqui, porque uma vez que você caia, você vai ser pego de novo por ele. E o Senhor deseja que você esteja de uma vez por todas livre da escravidão. E você possa ser abençoado, porque o nosso Deus é Deus de bênção e de vitória, aleluia. Ele não quer te ver oprimido, oprimida, roubado, roubada, angustiado, doente. Não, o Senhor quer te ver livre e abençoado, aleluia. É assim que é o nosso Deus. Então, é necessário que nós tapemos essas brechas, que vigiemos com relação a todas elas. A nossa defesa contra Satanás, ela fica vazada quando nós estamos com brechas. É aquele crente que dá o dízimo e a oferta, mas lá no seu trabalho está sendo desonesto. Canequinha do diabo. Brecha, é brecha. O leão está rugindo e mostrando os dentes. Sou um cristão, venho à igreja, participo dos cultos, mas eu sou um péssimo filho, eu judio da minha mãe e do meu pai. Eu sou um rebelde, uma rebelde. Eu amaldiçoo meus pais. Brecha. Bênção. Não adianta. É muito sério, irmãos. É necessário que nós fechemos estas brechas. Cortemos as oportunidades que estamos dando para o inimigo quando nos envolvemos com estas coisas. Segundo, vigie com as setas do diabo. Nós não lemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de 11 a 18, eu queria até que você deixasse a sua Bíblia aberta lá, porque descreve, o apóstolo Paulo fala de uma armadura. Gálatas, Efésios, lá para o final da Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo de 11 a 18. Nós não vamos ler tudo, eu vou ler apenas alguns versículos aqui.
capítulo 6, versículo de 11 a 18, é a descrição da armadura que o apóstolo Paulo diz que nós devemos revestirmos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a Bíblia nos manda vigiar com relação às setas, aquilo que o diabo manda contra a minha vida, aquilo que ele faz para eu cair, as suas ciladas, as suas artimanhas, as suas setas, os seus ataques. A Bíblia diz que eu devo ficar ligado. Lembra da luta do boxe que eu falei aqui, que você deve ficar, o lutador, o pugilista tem que ficar ligado. O seu olhar não pode ser tirado do seu oponente. Assim somos nós na vida espiritual com relação a Satanás, meus irmãos. Muitas das vezes a nossa defesa está desguarnecida. Por quê? Por causa das brechas, por causa de que não estamos vigiando com relação aos ataques do diabo contra nós. E a Bíblia é clara em dizer que ele anda em derredor, que ele está buscando a minha vida. Então eu preciso ficar vigilante, eu preciso me ligar que ele está trabalhando. O inimigo não descansa armas. Você acaba de ter o anúncio de uma grande bênção, daqui a pouco você já tem que arregaçar suas mangas e já prever as ameaças do diabo, porque ele já armou. É assim. É igual aqueles jogos de videogame que você termina, passou uma fase, né, acabou de vencer um monte de inimigos. Quando você pensa que você vai se regalar, daqui a pouco vem um monte de outros piores. É assim. É assim. Satanás, ele é real e seus ataques também são reais. Então eu não posso brincar. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele teve como inspiração a armadura de um soldado romano. E a armadura do soldado romano, ela era composta de tudo aquilo que ele coloca aqui em Efésios. O cinturão que cingia os lombos daquele soldado. E a palavra de Deus diz que esse cinto, ele deve estar na minha vida. É o cinto da verdade. Porque o inimigo, ele vai atacar-me com a sua mentira. Quantas pessoas estão vivendo dias horríveis porque acreditaram na mentira do diabo? Satanás disse para elas: vocês não podem, você é ruim, você não presta, seu pai e sua mãe não te ama, você não vai para lugar nenhum. E você está acreditando. Meu irmão, você veio hoje na igreja para o Senhor te revestir da verdade na tua vida e toda mentira cair por terra. Você é abençoado, abençoada de Deus. Cinja-se da verdade, do cinturão da verdade. A palavra diz sobre a couraça. Um soldado romano vestia a couraça para proteger o quê? O seu coração e os seus órgãos vitais. O que é a couraça? A Bíblia diz que a couraça é a justificação que Cristo nos deu lá no Calvário. Então eu não vou aceitar que Satanás diga a meu respeito aquilo que eu não sou mais. Eu fui justificada, você foi justificado, a sua vida está em Cristo. E quando o Senhor olha para você, Ele vai olhar e ver o sangue do Filho dele. Porque foi a justificação em Cristo Jesus que nós recebemos quando aceitamos a Jesus. Então fomos justificados. Essa era a couraça. O escudo da fé. O escudo do soldado romano também era algo muito importante. Era capaz de se proteger, servia para encaixar-se. Era um escudo tão interessante que ele podia encaixar com outro escudo do seu companheiro, do seu irmão de pátria ali, o outro soldado. E aí protegia dos dardos mais fortes do inimigo, das lanças mais terríveis, porque tinha um encaixe.
E a palavra de Deus diz que o escudo que nós devemos estar nos protegendo contra aquilo que o inimigo vem sobre a nossa vida é a fé. Fé, meu irmão, fé. É crer e acreditar sem ver nada. Você não está vendo? Mas Deus vai fazer. Não está acontecendo? Mas vai acontecer, porque Deus é Deus, e Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é soberano, e não tem para ninguém quando Ele entra na guerra. O Senhor, quando entra para vencer, meu irmão. Então tenha fé, se escude da tua fé, porque a fé vai verdadeiramente por abaixo os ataques de Satanás. Isso é defesa. Não adianta eu ficar falando um monte de versículo lá na minha casa e repreendendo o diabo, se eu não estou agindo com fé, se eu não estou usando das defesas que o Senhor me deu para agir. O propósito principal de nós embraçarmos esse escudo é apagar tudo que o diabo lança contra nós. Quando o inimigo lança uma seta, amados, tem acontecido umas coisas assim, tipo, ele manda uma seta, nós ficamos às vezes, por não se ligar, olha a falta da vigilância, a gente fica rodeando, buscando a resolução daquilo em meios naturais. Quando é bicho que está lá. Quando é o inimigo que está atacando. Por isso temos que estar com a armadura de Deus para vencermos. Não são coisas naturais. Tipo, você pediu ao Senhor, o Senhor já te deu a vitória, mas durante a semana, lá na sua vida cotidiana, a coisa enrosca. Mas Deus te deu a vitória aqui. Amém, irmão? Deus te deu a vitória aqui. Aí lá fora, no meio da situação, Satanás começa a colocar circunstâncias mais tão reais, tão embaraçadas, tão sem nada a ver. E aí você começa a correr atrás de A, de B, de C, entra em desespero, começa a murmurar e começa a buscar ajuda em tudo quanto é coisa humana. Ao passo que deveria agir com fé, porque quem está agindo são aqueles leões. E como assim, pastora? Posicionamento, sabe? Tipo, Satanás, Deus já me deu e eu creio. Tira a tua pata daí. Pode largar, porque a bênção é minha. O Senhor me deu e você não vai embaraçar nada, porque o Senhor já me abençoou e eu vou viver em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Vai desaparecer a ação do inimigo. E o poder do Senhor vai reinar sobre aquela situação. Aleluia. Diga amém, meu irmão. Vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Terceiro, qual é a outra área que devemos vigiar? Com nossas posições. Efésios capítulo 5, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, capítulo 5, nós já estávamos em Efésios, é só você passar a página aí. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, mas não sejam como insensatos, mas como sábios. Cuidado com a maneira que vive. Posição. Como é que está indo sua posição? O que é posição? Falta de postura. Quando você não tem postura de cristão, de servo de Deus, você não se posiciona com relação à sua fé. Tem fogo ali. Ah, vou lá. Não, mas acabou aqui, tem lá. Vou lá. Tem fogo lá na frente, corro lá para frente.
posição. O fogo é o Espírito Santo, ele está na tua vida, amém? Fogo de Deus, fogo para libertar a tua vida, fogo para curar, fogo para abençoar, é o Espírito de Deus. Quantos fracassos e quantas perdas nós temos, por quê? Porque nós não nos posicionamos, a falta de postura. Nós precisamos vigiar com relação a isto, meus irmãos. Nós precisamos ter postura de fé, como nós falamos. Precisamos ter postura de oração. Aquilo que você não conseguiu fazendo normalmente, e isso eu não precisava nem estar falando, porque a vida do cristão deve ser uma vida de fé e de oração. Amém, meu irmão? Ore, ore, ore. Ore, e ore, e ore de novo, e ore todo dia, e ore sem cessar, e ore, e você vai ver o diabo cair por terra, você vai ver as correntes sendo quebradas, você vai ver o Senhor entrando com forte poder na tua vida. Ore, 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 ore. Mas não somente isso, há o posicionamento que precisamos ter, que é posicionamento de jejum. Quantos aqui têm o hábito de jejuar? 400 milhões. Mas faltou 900. Irmãos, o jejum não é Deus querendo te matar, não, viu? Estou logo falando isso, tá? Ah, que isso, Deus quer me matar de fome. Será que Ele não vê que eu não posso ficar com fome? O jejum é uma excelente arma de defesa e de ataque ao mesmo tempo. Que sem fazermos nada, você acaba atacando o mundo espiritual e a começar a sua própria carne, e as coisas começam a acontecer. Então o jejum é muito forte. Quando por oração e campanha a coisa não está acontecendo, jejum, irmão, jejum, irmã, jejum. Entrega, começa por uma refeição. Entrega uma refeição, não é entregar chocolate, café, água. Não, irmão, não. Comida, refeição. Café, almoço ou jantar. Pelo menos uma delas. Consagra a refeição a Deus. E diga, Senhor, eu estou em jejum por isso. E fale para Deus. Comece com um dia. Se você atestou que não morreu, vai para frente, que não vai morrer, não. Você tem muita reserva. Os mais gordinhos, então, tem reserva bastante aí. Não vai ter problema. Viu? Jejue! Jejue! Um dia, 2 dias, começa com um dia muito, muito fraquinho. Comece com 3. Depois, pula para 5, uma semana. 7. Ai, pastora, quer me matar, né? Vou ser levado para o hospital na ambulância. 14, 21, 40. Dependendo da luta. Você vai ver o que você vai experimentar de Deus. O milagre vai acontecer. Então, posição, vigie com relação à posição que você deve ter. O jejum é uma arma extraordinária. E depois de orar, de ter fé, de jejuar, é importante você perseverar, não pode desistir. Ah, fiz um jejum, não aconteceu nada, vou parar. Que nada, irmão. Deus é Deus para fazer e acontecer na sua vida além do que você pediu ou pensou. Amém? Porque Ele é o Senhor. Não duvide, creia, persevera, persevera. Deus tem a vitória na sua mão. E por último, vigie com a ignorância espiritual. Ignorância espiritual é um problema sério. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ignorância espiritual. Hoje nós estamos numa fase num tempo que tudo pode vir, vem do jeito que está, fica do jeito que está. Lembra das brechas? Pois é, ignorância espiritual. Coloca na caçamba tudo quanto é lixo. E não quer ser atacado pelo inimigo.
ignorância espiritual com um monte de coisa. O pastor postou esses dias lá no Face sobre a língua, né, pastor? Eita, vou mexer com um monte de gente que tira foto com língua para fora. Olha aí, gente, olha aí. Essa modinha, né, de tirar foto com língua para fora. O pastor puxou a história dessa prática, né, desse comportamento. É uma prática pagã. Mas que bobagem, as ignorâncias espiritual, hein, gente? Ai, que bobagem, isso não é nada, essa coisa, a língua é minha, a foto é minha, então foi eu, né? São posicionamentos que aconteciam num ritual. Há um Deus hindu, é isso? Se tiver até... aqui nós estamos sem internet, é isso? Fechou ali? Que até dava para pôr. No Face, entra no Face do pastor, você vai ver. Em rituais satânicos, esse Deus, né, pagão, ele se manifestava. Quando ele incorporava nas suas vítimas, elas ficavam, né, se cortavam tudo, ensanguentavam-se todas, e elas ficavam o tempo todo com a língua para fora. E aí algumas pessoas que leram essa postagem não gostaram muito, e crentes. E alguns disseram, que bobagem. E conhecereis a verdade vos libertará. É porque a verdade nos libertou, é que nós somos ligados. É porque a verdade de Cristo nos libertou, é que nós temos a visão e podemos entender que não existe nada simplinho, não. Mas o inimigo usa cada coisinha para prejudicar e entrar na nossa vida. Quando você nem imaginou, Satanás já fez a festa. Vigilância. A ignorância espiritual, ela abre um monte de brecha. A falta da defesa na nossa vida. Nós ficamos completamente desguarnecidos, porque aquilo que deveríamos saber, nós não sabemos. Aquilo que deveríamos não gostar, nós gostamos. Aquilo que não deveríamos participar, nós participamos. E ainda queremos ser felizes. O reino espiritual, ele é real. E o inimigo, ele age. E nós precisamos entender que não podemos dar brechas para Satanás. A ignorância espiritual, nós precisamos vigiar com relação a isso. Precisamos aprender a razão de algumas coisas. Eu ficaria aqui, amados, uma noite inteira, 2 noites, 3 noites, só para contar para vocês experiências com relação a coisas que todo mundo abraça, mas que Satanás está por trás delas. Experiências vivas e reais que tive na minha família, com os meus filhos, na minha casa, com a minha vida, a vida do meu esposo. O pastor está aí para confirmar. E alguns crentes que me conhecem e alguns que já viveram também. Então não é brincadeira. A ignorância espiritual, nós precisamos vigiar com relação a isso. Precisamos abrir nosso entendimento. O crente não pode estar metido com qualquer coisa, meus amados. Nem tudo é para nós. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Porque quem deve governar a nossa vida é o Senhor e a sua palavra. Amém, meu irmão? Nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor.